Começando mais um Vote LGBT+, comigo, Suzaninha, quem diria, não é mesmo? Estaremos aqui juntinhas para mais um programa onde nós vamos conhecer mais uma figurona aí que tá saindo candidata dessas eleições que nós vamos eleger o maior número de LGBTQIAPN+, da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Será histórico, meu bem. Você já preparou o seu lookinho da vitória? Eu tô pronta e hoje eu recebo ela, um ícone, meu amor. Essa aqui, olha, conhecidíssima como a Noite de Paris, poderosíssima como uma espada de um samurai, já enfrentou grandes batalhas, acessou boas lutas políticas e conquistou, hein, meu bem? Nossa primeira sapatão na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Será que vem de novo? Seja bem-vinda, Carlaine! Obrigada, Suzaninha, pelo convite. Obrigada e parabéns por esse espaço que está oportunizando para a gente da população LGBT, da comunidade LGBT e as candidaturas LGBT que se dispõem a discutir a cidade possam conversar um pouco mais com a galera. Eu tô pronta para esse papo, uma delícia te receber aqui. E já de antemão, para quem não conhece a candidata, né, atualmente deputada federal, não é mesmo? Carla Aires. Quem é Carla Aires na fila do pão? Quem compra baguete. Bom, Carla Aires é uma sapatão, primeiramente, não é? Que nasceu no interior de São Paulo, que saiu de lá com muitos sonhos, o primeiro deles se formar e fazer uma universidade, e chegou em Florianópolis há 12 anos, carregando aqui também a esperança de trabalhar pela cidade, de trabalhar e construir um projeto político com a população LGBT organizada aqui, inclusive, né? Porque nós temos um movimento social bastante rico em Florianópolis há muito tempo, e a gente se identifica neste lugar, né? De eu ser uma pessoa que sempre me organizei no coletivo, primeiramente no partido, depois no movimento estudantil, movimento social, e que desde 2016 tenho trazido essa luta da população LGBTI+, também para o campo eleitoral, por um entendimento de que é importante nós disputarmos esse espaço. A minha primeira eleição foi em 2016, no âmbito do golpe democrático que nós vivemos e de uma necessidade também de que nós falássemos por nós mesmos, né? E ocupássemos esses espaços. E depois, em 2020, fui eleita vereadora como a primeira sapatão na cidade pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Em 2022 fui candidata a deputada federal, fiquei como primeira suplente. Neste momento estou assumindo a Câmara Federal por 4 meses e tenho um compromisso muito grande com essa luta social e com a ampliação da democracia no nosso país e na nossa cidade, pensando que nós, enquanto LGBTI+, podemos contribuir muito para essa democracia, para pensar os nossos direitos, para pautar os nossos direitos, mas também para pautar o contexto todo de dignidade da população. Essa dignidade que nós tanto procuramos e almejamos, porque é isso, né, meus amores? Não existe debate, construção de política pública sem as nossas presenças, não é mesmo? E Carla, nesse cenário aí da política, você já tem uma vasta bagagem. O que te motivou a se candidatar novamente como vereadora de Florianópolis? Olha, pensando ali que eu tinha dito, né, que a primeira candidatura que a gente teve foi num contexto de golpe, dessa necessidade de pautar a política, e naquele momento nós falávamos que era importante tirar temas do armário, né? Então, na nossa primeira candidatura nós já pautamos abertamente a minha condição enquanto mulher lésbica, da construção com o movimento LGBTI+, a questão antiproibicionista das mulheres, da juventude, das culturas. E conquistamos um mandato em 2020 que ainda tem muito que oportunizar para a cidade e continuar pautando na cidade, né? A gente entende que nós apresentamos uma série de projetos importantes, né, em várias pautas, na questão do combate à violência contra as mulheres, na questão da empregabilidade trans, do acolhimento LGBT, de mudanças climáticas, de cultura, de mobilidade, mas que são pautas que precisam continuar vivas na Câmara Municipal, porque é um espaço ainda muito restrito para a nossa população,
muito restrito para o campo progressista, para o campo democrático, e 4 anos não dá tempo da gente pautar tudo aquilo que a gente entende que ao longo de toda a história ficou apagada nesse espaço. Então, a motivação de buscar uma reeleição, que é o que a gente está se colocando nesse momento, é justamente para continuar esse trabalho que a gente entende que já é bastante sólido, mas que ainda tem muito que avançar. E um trabalho muito importante, né? Porque, de fato, a sua presença na Câmara de Vereadores de Florianópolis foi algo muito significativo e histórico para a nossa comunidade, né, Carla? E diante de toda essa sua experiência na política, como você vê esse seu retorno para a Câmara de Vereadores nessa eleição de 2024? Muito mais experiente, né? Também tendo ido agora para o governo federal, né? Enquanto deputada federal. Como é que vai ser essa retomada aí? Me conte. Olha, a retomada, sem dúvida, é com muito gás, né? Porque de fato a gente vai retomar dentro de um mesmo mandato. Eu estou agora como deputada federal até dia 17 de outubro, então eu volto para a Câmara para finalizar este mandato. Depois das eleições, que a gente está entrando nesse processo agora, espero que vitoriosa com essa reeleição, com muita experiência, com muita articulação, porque eu acredito também que a representação ela se qualifica ao passo que a gente constrói redes e pontes justamente para avançar nas nossas pautas. Avançar no sentido não só de combater a violência que tanto nos afeta. Eu acho que a população LGBTI+, sempre foi também historicamente estigmatizada ou pautada pela violência que nós sofremos, né? A gente tem um histórico aí de mais de 2000 anos de sermos taxados como pecadores, doentes, né, escória da sociedade, sermos desumanizados, mas que a gente precisa qualificar essa nossa existência também nesses espaços. E essa articulação que a gente vai conseguindo em vários âmbitos da política, seja dentro da Câmara, seja agora na Câmara Federal, seja no partido político, seja nos movimentos, seja na cultura, seja na rua, seja no espaço público, faz com que esse mandato se torne ainda mais sólido para essas lutas, porque é preciso conversar. Existem muitos inimigos e pessoas contrárias às nossas pautas, mas esses 3 anos e meio deste mandato que a gente está vivenciando, me ensinou muito que é preciso conversar para derrubar barreiras. Até mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes se colocam contra os nossos direitos. O diálogo é a base da construção política, é a base da política, e é dessa forma que nesses 3 anos a gente conseguiu pautar muitas coisas na Câmara. Então essa bagagem ela volta muito mais qualificada se assim a população de Florianópolis o quiser e me reconduzir para um segundo mandato. Isso há de acontecer porque nós estamos aqui no Vote LGBT+, com Suzaninha, programa perfeito para você, meu amor, que tá aí, ó, em dúvida ainda em quem votar nessas eleições. Vote LGBT, divulgue as candidaturas LGBTQIA+, de Florianópolis e bora lotar aquela Câmara de Vereadores com as nossas pautas, nossas representatividades. Porque, de fato, a gente tem que resgatar essa política que por tanto tempo nos deixou de lado. Estamos cansadas da velha política e eu não aguento mais, meu amor. Eu espero que você também não. Por isso que aqui a gente tá, ó, no tete a tete juntinhas. E Carla, meu bem, me conte. Olha, tem um bafo que ninguém tira de nós, que são as nossas vivências como LGBTQIA+. E você como uma mulher sapatão, doutora, né? Tem toda uma questão aí, querida, aquela estudiosa, essa querida aqui. Ela lê, meu bem. Ela lê toda. Como que, né, esses anos também no serviço social, né, na sua pesquisa, no doutorado, na sua vida política como militante também, mas também como, né, figurona aí do Partido dos Trabalhadores, influencia na sua visão política? Tem uma influência muito grande. As ciências sociais. Aliás, o que eu falei? Olha só, não, mas deixa aí que eu vou falar sobre isso. Porque o desafio da vida não é ser seu sapatão, é porque assim existem carreiras na academia e socialmente que são às vezes confundidas, né? E eu sempre tive que responder se ciências sociais era igual a serviço social. E eu quero dizer que o serviço social que forma no nosso país os assistentes sociais que tanto importam para a política pública, para a nossa população inclusive, é extremamente desvalorizado no serviço público, na gestão que nós temos, do ponto de vista dos CRAS, dos CRES, da saúde mental, das políticas de assistência, dos auxílios que a gente tem, e que é uma profissão muito importante. E que eu, enquanto socióloga, enquanto cientista política formada em ciências sociais,
traz essa leitura para fazer uma compreensão mais ampla desse lugar da política, né? Eu acho que a minha formação em ciências sociais, ela me dá uma bagagem muito grande para compreender aonde que a gente pode avançar, mas também não depositar tantas expectativas em algumas coisas que estão dadas e que a gente precisa romper e ter uma inteligência emocional e política para ir avançando. Então, acho que isso, as ciências sociais, a minha formação, me oportuniza. O que não significa que a política seja um espaço que precise só estar ocupado por acadêmicos, doutores, muito pelo contrário. Eu acho que a vida, os movimentos, formam também sujeitos políticos o tempo inteiro. Né? Mas essa bagagem faz com que talvez eu avance algumas casas no olhar e no entender esse espaço, a dinâmica da política, a compreensão dos partidos políticos, de como que as coisas se organizam dentro da instituição. Isso, sem dúvida nenhuma, é a formação que me dá. E a formação nos dá muitas questões, meu bem. E uma delas que ninguém nos tira é a educação. A educação, meu pai sempre fala, olha, você pode não ter nada, mas se você tem educação, você tem tudo. E é isso que a gente precisa, hein? Espaços cada vez mais acolhedores para as nossas, principalmente na educação, onde a gente possa acessar e não sair aí debandadas porque as nossas identidades ou as nossas corporalidades não são acolhidas, né? Como a gente tem altos índices, né, de muitas vezes desistência desses espaços formativos por parte da nossa comunidade. E esse foi o nosso primeiro bloco de entrevistas aqui no Vote LGBT+, com Suzaninha. A gente já volta com mais bate-papo com a candidata Carla Aires, hein? Você não perde por esperar. Fique com a gente, divulgue pra todo mundo, chama a família, reúne as inimigas. Bora eleger as LGBTs. Que papo gostoso e necessário, né, meus amores? Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu já tô acompanhando os comentários aqui. Sei que vocês estão amando, hein? Então continuem participando, porque nós estamos de volta com esse papo com Carla Aires, candidata a vereadora 2024 em Florianópolis. E olha, Carla, me conta, você que vem aí do Partido dos Trabalhadores, como é que você vê a articulação LGBT dentro do partido? Olha, a gente precisa entender que todos os partidos, né, como qualquer instituição, a Câmara Municipal, o Executivo, o Judiciário, uma empresa, tem as suas dificuldades, limitações e preconceitos também, porque reproduz aquilo que a sociedade constrói e fomenta. Então, o Partido dos Trabalhadores não é, assim como eu acredito que nenhum seja, um mar de rosas para a população LGBTI+, e para a nossa pauta tranquilamente, né? Porque como partidos que organizam pautas para disputar a sociedade, e na sociedade essa disputa é muito difícil, né? Essas dificuldades se reproduzem para dentro do partido também. Agora, é bem verdade que o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro partido do Brasil que organizou internamente espaços para que as pautas LGBTs pudessem estar com algum protagonismo em alguma dinâmica interna. Desde o início dos anos 90, nós já temos dentro da nossa estrutura o que a gente chama de setorial LGBTI+. Lá em 92, isso já começou a se constituir dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e depois, em 2017, quando a presidenta Gleisi assume a presidência nacional do partido, isso que era um setorial se torna uma secretaria. O que isso significa? Tem mais autonomia, tem voz, tem voto dentro das instâncias partidárias, né? Então, isso é fruto constante também da presença das pessoas LGBTI+, dentro do partido para pautar uma série de coisas. E daí para pautar, como pautamos desde as políticas nacionais, lá desde o primeiro governo Lula, né, conferências nacionais, as políticas de saúde, de educação, né, de cultura envolvendo a população LGBT, e entendendo que a gente se organiza no partido e pauta o governo, como também políticas que refletem o cotidiano das regras eleitorais, como, por exemplo, as transformações de registros de candidatura, que hoje nós conseguimos mapear nacionalmente as nossas candidaturas LGBTI+, Brasil afora, porque o STE
né, o Superior Tribunal Eleitoral tem no seu campo, no registro de candidaturas, para que a gente coloque a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero. Isso é uma luta política também para que a nossa existência na disputa eleitoral seja visível. Eu tenho certeza que isso é uma construção que vem lá de trás com esse protagonismo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Algo muito importante, né, para que a gente gere dados, de fato, sobre quem são essas pessoas que estão se candidatando, né, Carla? Exatamente. Importantíssimo. E quando a gente volta para o cenário de Florianópolis, nós temos a violência que assola drasticamente a comunidade LGBTQIAPN+. Carla, você ficou um tempo aí na Câmara de Vereadores, né? Foram 4 anos do mandato, desse seu primeiro mandato, e eu acredito que você acompanhou muito de perto também as violências, né, que cometem contra a comunidade LGBT, e é algo que a gente precisa urgentemente parar, né? Como que as suas ações desse próximo mandato esperam combater essas violências? Olha, a gente precisa entender que o Legislativo Municipal, ele tem um papel de constituição de leis, de denúncias e fiscalização de ações ou de situações que acometem a sociedade. Então, esse nosso primeiro mandato, ele teve um papel central nessa função fiscalizadora, né? Ajudamos a denunciar essas violências, pautamos o Ministério Público, pautamos o próprio governo federal, Disque 100 e outras esferas em relação às violências ou outras questões de violência não diretamente ligada à violência física, mas vários casos que nós tivemos de cerceamento de liberdade de educadores nas escolas, né, com todas as questões da grande fake news que acomete o Brasil há quase uma década, que é a tal ideologia de gênero, né? Então, o nosso mandato circulou muito por essas questões e essas denúncias, mas é importante dizer que, mais importante do que o mandato fiscalizar e pautar, é importante ter uma estrutura no Executivo que efetivamente esteja comprometida com o projeto de políticas públicas. E nesses 4 anos, o que nós vimos foi um total descomprometimento do Executivo em relação a essas pautas. Nós temos, é verdade, uma das maiores paradas do Brasil, né? Nós temos, é verdade, um Conselho Municipal LGBTI+, nós temos, é verdade, muito recentemente, uma coordenadoria de políticas públicas LGBTI+, mas uma coordenadoria de políticas públicas que não tem autonomia efetivamente para construir políticas públicas. Por quê? No orçamento público municipal nós não temos recurso para construir essas políticas. E isso foi uma das coisas que nós pautamos muito como mandato todas as vezes que o orçamento público veio para discussão na Câmara Municipal. Apresentamos emendas para tentar minimizar essa distorção orçamentária que nunca foi aprovada pela base da atual gestão dentro da Câmara Municipal, e nosso compromisso é continuar visibilizando tudo isso, porque infelizmente nós não nos resumimos a um dia do ano quando vamos às ruas reivindicar os nossos direitos. Nós vivemos a cidade 365 dias por ano, somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, do comércio, né, da mobilidade, da educação, de uma série de espaços, e precisamos que as nossas vidas e a nossa existência esteja assegurada com essas políticas e com a garantia de que a gente possa existir livremente. Hoje isso a gente não tem na cidade. Por isso que é tão importante elegermos as nossas. Gente, eu vou continuar pautando isso, porque eu sei que eu posso contar com você pra isso. Sim, meu bem, você que tá aí do outro lado da telinha, com o pré-pago na mão, me assistindo deitado, em pé, sentado, onde você estiver, eu sei que você tá acompanhando o Vote LGBTI+, com Suzaninha, pra que a gente possa transformar o cenário da política na cidade. Chega dessa velha política, ninguém aguenta mais essa patifaria dentro da Câmara de Vereadores da cidade. Precisamos renovar os ares, passar o rodo, meu amor, limpar isso tudo e, de fato, trazer as nossas representatividades. É isso que a gente precisa. Só assim a gente vai construir política pública efetiva para as nossas. E, Carla, falando nessa revolução que a gente espera, né, transformar a Câmara de Vereadores, como você vê a função da Câmara de Vereadores no combate dessas LGBTfobias? Primeiro que nós precisamos, e aí eu quero parabenizar, tá, o espaço do Vote LGBT que a Suzaninha está oportunizando para a população, porque é importante que a gente amplie a nossa presença nesse espaço, para que a gente construa uma luta política lá dentro que não seja isolada, que não seja solitária, que não seja uma coisa da Carla. Né? Porque hoje numa composição de 23 cadeiras que a Câmara tem
nós temos apenas uma pessoa LGBT, assumidamente LGBT naquele espaço, né? E que é de esquerda, como eu. No campo democrático e progressista, nós temos apenas 4 cadeiras, e todas as outras cadeiras não estão comprometidas com um projeto que inclua a vida da população LGBTI+, porque é muito cômodo ou fácil achar que basta falar sobre LGBT, sabe, Suzaninha? Ou se dizer uma pessoa LGBT que quer representar a nossa população, mas que não se compromete com um conjunto de visão de cidade que nos afeta direta e indiretamente. Né? Não adianta você ser uma pessoa LGBT, pedir o voto da população LGBT para defender os nossos direitos, mas chegar na Câmara Municipal e votar pela terceirização do serviço público, porque daí as nossas amigas majoritariamente estão na pista e são trabalhadoras raladas, fodidas, que dependem do transporte público, da saúde pública, da escola pública, né, de um trabalho precário, de uma moradia que muitas vezes não tem dinheiro para aluguel. E se a cidade não for uma cidade acolhedora para todos, a população LGBT também vai estar excluída desse espaço. Então essa luta política é muito importante que seja construída numa visão geral da política e da cidade, e para isso a gente precisa de mais aliados lá dentro. Cada vez mais, né? E isso é muito importante, gente, eleger as nossas. Nesse sentido, Carla, eu acho que foi muito solitário esses 4 anos que você teve do primeiro mandato, né? A gente que acompanhou de perto, de fato, acompanhamos o seu mandato, vimos as suas proposições, como muitas vezes você esteve passando por episódios também de violência ali dentro, né? Como que você avalia esses 4 anos, né, que estão chegando ao fim, de muito trabalho também, mas de muita resistência enquanto pessoa LGBT, né, dentro da Câmara de Vereadores? Certamente tem violências que a gente passou ali. A gente é a equipe, né? Porque a equipe que constrói o nosso mandato é uma equipe fora da casinha também, para a maioria dos mandatos que estão ali dentro, né? É uma equipe formada majoritariamente por pessoas jovens, pessoas LGBT, pessoas negras, mulheres, que são corpos completamente deslegitimados da política. Então, quando eu venho para esse espaço, eu não venho sozinho, eu venho com essa carga toda para ocupar. Eu ocupo o plenário, eu ocupo as comissões, mas a minha equipe ocupa os corredores da Câmara todo dia. E certamente passa por uma série de situações também que, no meu caso específico, se personificou em várias situações ao longo desses 4 anos, como ameaças de morte, perseguições nas redes sociais e um assédio explícito que eu sofri dentro do plenário da Câmara, que eu tenho certeza que um fator preponderante para que ele acontecesse é a minha condição de mulher lésbica. E eu falei isso quando fiz o meu depoimento no Conselho de Ética, né, no meu pedido de cassação do vereador naquele momento, porque o machismo que provocou aquele assédio moral e sexual contra mim dentro do plenário, ele poderia ter acometido outras mulheres, é verdade, pela condição de mulher, né? Mas certamente o mesmo machismo que autorizou um vereador a me agarrar e tentar me beijar à força, subjetivamente não o autorizava a fazer o mesmo com outras mulheres heterossexuais, porque certamente seus maridos iriam ter reações muito à altura do que o machismo também impõe na relação entre eles, né? Isso é muito nítido, assim. O meu corpo lésbico é mais vulnerável para situações como essa, e situações que as violências acontecem no cerceamento da voz, né, na demora de tramitação de projetos que a gente apresenta, justamente porque são projetos que pautam esses temas que dizem respeito às nossas vidas, né? Quando nós apresentamos a Frente Parlamentar de Cultura, e que foi muito provocada pelo movimento LGBT e da cultura LGBT, nós tivemos vários questionamentos lá dentro, para que isso não avançasse, para que isso não fosse visibilizado, né? Então é um espaço solitário que muitas vezes tem situações que parecem ser sutis, mas que são diretamente LGBTI-fóbicas, né? Hoje, por exemplo, temos uma vereadora lá dentro, que vai ser candidata a vice de uma das chapas aí que vocês vão ver nesse período eleitoral, mas que está com um projeto dentro da Câmara Municipal tentando retirar do plano municipal LGBTI mais o capítulo sobre educação. Então, ainda que
não haja nenhuma ação dela direta contra mim, há contra as pautas que ela sabe que a gente representa e leva lá para dentro. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo a importância de votar em LGBT e ampliar as nossas vozes lá. Para que esse tipo de gentalha não ocupe esses espaços e deslegitime cada vez mais as nossas histórias, nossas corporalidades, nossas memórias e principalmente os nossos direitos, né, Carla? Nossos direitos. Quero deixar registrado aqui, muito obrigado por esse primeiro mandato, esses 4 anos, né? Você foi uma figura muito importante na Câmara de Vereadores, né? Combatendo e resistindo ali dentro por todas, né? Isso, acho que a Carla abriu um importante espaço para que também a gente pudesse falar sobre política pública para nós, pessoas LGBTQIAPN+. E que no próximo ano a gente tenha muitas outras corporalidades ali dentro, juntamente com Carla, né? Potencializando aquele espaço e principalmente dizendo não ao retrocesso. Porque se nós ocuparmos esses espaços, meus amores, não vai sobrar pedra sobre pedra para heterossexualidade. Mas agora, Carla, me conta, quando a gente fala sobre cultura LGBT, a gente fala sobre Florianópolis num cenário assim, meu amor, que é babado, né? A gente tá numa cidade onde a cultura LGBTQIAPN+, é muito forte, né? Em Santa Catarina, eu diria que Florianópolis tá aí badalando nesse assunto. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, uma prefeitura que tá cagando e andando pra cultura da cidade como um todo, né? Enquanto vereadora, nesse segundo mandato aí que tá vindo, como você espera potencializar ainda mais a cultura LGBT? Mais uma vez é uma questão que foi objeto desse nosso trabalho muito forte de fiscalização enquanto vereadora em relação à cultura da cidade. E você, Suzaninha, né, e toda a galera que te circunda e que constrói com a gente esse movimento, foi fundamental para nos pautar sobre as questões da cultura LGBT na cidade, da cultura de modo geral, porque nós atuamos muito nesse sentido. Nós constituímos uma frente parlamentar de atenção e promoção da política cultural na cidade, que foi responsável por mapear todos os pontos não executados do Plano Municipal de Cultura da cidade. Isso, ao longo de um ano, foi construído pelo nosso mandato, pela nossa assessoria, e deu base a um dossiê que nós encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado, porque uma das coisas que o Plano Municipal previa era que até 2025... 3% do orçamento público da cidade fosse destinado para a cultura. E quando a Câmara Municipal aprovou a lei orçamentária no final do ano passado, né, para investir nesse ano, aliás, até 2024, para investir esse ano e não tinha a previsão de 3%, nós fizemos essa denúncia para o Tribunal de Contas, o que deu origem a uma ação civil do Ministério, do Tribunal de Contas, para investigar a não aplicação disso. E esses 3% não investidos refletem numa série de coisas de cultura na cidade, de modo geral, que, obviamente, vai afetar a população LGBT também. Como, por exemplo, o não investimento num corpo técnico que assessore as políticas culturais na cidade, ou seja, existem muitas expressões artísticas e movimentos artísticos na cidade de diferentes patamares para concorrer a editais que às vezes exigem um conhecimento técnico muito alto. E o plano fala sobre a necessidade de esse corpo especializado fazer esse auxílio que nós não temos. Não temos porque não se investe, não temos porque não tem concurso para esse corpo se constituir na Secretaria de Cultura. Não temos uma política de restauro, investimento e manutenção dos equipamentos culturais na cidade, que muitas vezes estão centralizados apenas ali no centro e mesmo assim caindo aos pedaços, porque nós já fizemos atividades juntas lá, com balde na poltrona, com goteira, onde deveria ter gente sentada, né? Nós não temos equipamento de cultura descentralizados no sul, no norte, no leste, no continente. Então, o nosso papel foi sempre denunciar esse estado de coisas e também o não cumprimento de editais fundamentais, como o Funcine, como o Incentivo à Cultura, que não tem saído. E o nosso segundo mandato, que Oxalá permita e a população de Florianópolis também, ele vai seguir na mesma toada, numa defesa muito forte da cultura, não só como um entretenimento, né? Mas também como um setor promotor de economia. Porque nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras. A drag, quando se monta, ela está
produzindo arte, cultura, mas ela é uma trabalhadora. Ela é uma trabalhadora que vai ocupar um espaço onde vai ter DJs, onde vai ter câmeras, onde vai ter barman, né? Onde vai ter cenografia. Então a arte e a cultura ela é muito mais do que aquilo ali que a gente está vendo. Existe uma cadeia atrás disso que precisa ser fomentada. E essa cadeira precisa de apoio, reconhecimento, legitimação cada vez mais. Esse foi o nosso segundo bloco de entrevistas aqui no Vote LGBT+, com Suzaninha. Vocês estão gostando? Demais, né, queridas? Tá boca de confusão. É isso que a gente espera. Ocupação. Compartilhe com todo mundo e vem, porque o terceiro bloco tá chegando. Nossa, se do nada bater um frio, acho que são os ventos da vitória. Sim, Vote LGBT+, está chegando nesse terceiro e último bloco. E eu vou entrevistar, obviamente, aqui quem já tá, né? Vocês já estão acompanhando que Carla Aires já tá em casa aqui, ó. Agora o bate-bola com elas vai ser vapt-vupt. Tá preparada? Preparadíssimo. Opa, a primeira pergunta é uma surpresa. Ó, aqui a mãozinha, ó. Ah, aqui já é agora? Ó. Quer tirar? Não, todo mundo, só eu tiro. Ah, deixa eu. Não, é que a única que vai tirar vai ser você. Não, todo mundo tirou, eu tirei pra todo mundo. Ah, deixa eu. Não vou tirar pra você. Vamos descobrir a pergunta, hein? Opa, olha Grande. só, essa aqui é... Qual o maior desafio que você vê para a comunidade LGBTQIAPN+, em Florianópolis atualmente? É, meu bem. Qual o maior desafio atualmente para as LGBT? União. União. União Brasil. Deus me livre. União, por que, Carla? Eu acho que a gente precisa se organizar ainda mais enquanto população LGBTI+, e constituir uma agenda única. Nós estamos em vários espaços, né, nas artes, na política, em movimentos relacionados à saúde, à educação, movimento social sobre combate a infecções sexualmente transmissíveis, também sobre a questão, enfim, de outros espaços culturais, mas a gente precisa constituir uma agenda única em que nós todas possamos nos encontrar e juntas fazer algumas defesas estratégicas para se encontrar nessas defesas estratégicas. Olha, eu super concordo, e principalmente em relação à política, né? Eu acho que pela primeira vez nós temos um cenário com mais de 10 candidaturas, né, para a Câmara de Vereadores de Florianópolis que são de pessoas LGBTQIAPN+, mas não só isso, né? Estamos em Florianópolis ainda, uma bolha em Santa Catarina, e a gente precisa já começar a se articular para as eleições estaduais, por exemplo, né? Sabemos que o cenário catarinense é um cenário desolé, meu bem, quando a gente fala sobre os debates de gênero e sexualidade. Por isso, vai que, né, meu amor, a gente já não pensa uma estratégia para organizarmos a nossa frente LGBTQIAPN+, para a Assembleia Legislativa do Estado. Não pensou? Olha Imagina. só, e daí a gente está falando aqui sobre candidaturas em Florianópolis, certo? Mas pensando esse seu aí para o futuro, logo ali, eu acho que a gente precisa se organizar enquanto Estado, termos candidaturas e eleger LGBTI+, em várias cidades do Estado, né? Eu acho que isso é bem importante, pensando num projeto Assembleia ou Câmara Federal, efetivamente. A gente precisa ocupar todos os espaços, tá? Porque, gente, o cenário que Porque a gente tá em todo lugar. Até, exatamente. A gente de São Miguel do Oeste até Naufragados. Amor, do Chuí ao Oiapoque, meu bem. Lá em Chapecó tem? Lá em Chapecó tem. Lá tem, as LGBT de lá estão organizadinhas agora. Então. Mas você sabe que nesse debate de política, como é recente também a gente observar a política como um espaço de pertencimento nosso. A política eleitoral, né? A política eleitoral, não Sim. a política. Se a gente entrar no papo política com política, a gente nem imagina. Agora, a política eleitoral, esse espaço nosso de eleição, coisa arada, cococó, é muito recente. A gente ter a representatividade LGBT, né, reconhecer as nossas, enfim, complexo, mas por isso precisamos mudar esse cenário. Carla Aires, do inglês... Carla Aires. Olha, muito bem. Carla Aires, me conte em uma palavra, bate-bola, jogo rápido. Orgulho é... Fazer política. Uma palavra que descreve a sua campanha. Determinação. Um valor essencial para ser política. Democracia.
Olha, seu maior sonho para a comunidade LGBT? Liberdade. Opa, e Carla, por Carla? Vote 13044 no dia 6 de outubro para que a gente continue ocupando a Câmara Municipal. Olha, essa é a potência de Carla Aires, que participou hoje do Vote LGBT+, com Suzaninha. Meu bem, muito obrigada. Obrigada, meu bem. Sucesso nessa trajetória. Tamo e que a juntas. gente possa se encontrar belíssimas nessa retomada aí dessa Câmara de Vereadores, que será nossa. E segue nas redes também, né? Ah, é, o pessoal já tá de olho. Já põe aqui embaixo, põe tudo aqui. Tá aqui em algum Carla cantinho. Aires 13. Exatamente, eu quero agradecer a vocês que acompanharam com a gente até agora. Lembre-se, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo e não esqueça, esse espaço é nosso. Vamos pra luta, bora eleger o maior número possível de candidaturas LGBTQIAPN+. Nós contamos com vocês. Até o próximo programa, um super beijo e vote certo, vote LGBT. Tchau!